Bom dia! Estamos de volta com o Despertando com o Dharma, dia 21 de dezembro de 2023. Hoje é quinta-feira. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana Tereza. Começando com esse samba. Um samba gaúcho. Bom dia, Fran. Vamos lá, começando mais um Despertando. Um samba crioulo. Essa Mariette Fialho é aqui de Porto Alegre, filha de escravas. E ela faz um bom dia, Kátia. Salvou a comadre, então. Não sei se tu conhece a Mariette aí de Porto Alegre, Kátia. Mariette Fialho. A Marilu deve conhecer, né? Com certeza deve ser amiga dela. Então essa é a Mariette, ó. Ela é de Porto. E ela é da filha de escravos, né? Filha de enfim. Aí ela traz uma leitura do samba, dessa coisa mais negritude, assim, né, para resgatar a força, né, do povo. Bom dia, Conceição. Eu conhecia, ontem eu estava ouvindo a FM Cultura, que adoro ouvir, e aí eles tocaram, eu disse, pô, legal esse samba. Aí fui pesquisar sobre ela. Bom dia, Luana. Mas com certeza a Marilu conhece, né? Deve ser da galera. Bom dia, Eliana. Então é isso, valorizando o povo daqui também. Bora lá? Vamos lá, então. Tudo bem, Isis? Isis está cheia dos girassóis ali. Bom dia, Deni. Então a gente está aqui, ó, na Lógica da Fé, editora Lúcida Letra. Elizabeth Matos Nanguel. Viu minha poesia ontem? Diz a Luana. Vi sim. Eu a ouvi. Muito bem. Gostei. Muito bom. Bom dia, Ângela. Eu não vi se tu postou ela também. Seria legal eu ler. Se tu... Acho que tu posta ou me manda ela. Manda a poesia. Quero ler. Uma coisa é alguém recitando e outra coisa é a gente lendo, né? Como é que bate pra gente. Bom dia, William. Então ontem, bom dia, Garazi. Ontem eu consegui ler uma palavra só, né? Ontem a gente leu só uma frase. E aí eu desembestei falar sobre reencarnação, a diferença entre reencarnação e renascimento, uma visão rápida e superficial, assim como o budismo olha isso, e falei também sobre máscaras, foi tudo isso, né? Bom dia, Mônica. E aí depois a gente fez uma prática rapidinha, assim, sobre as formas de máscaras que a gente vai contendo durante o dia, durante a vida, né? A gente vai construindo máscaras, né? A primeira máscara que começa é filho. Surge a máscara filho, né? Mas o filho não sabe. Ele começa a se posicionar como filho, né? E ele tem que ser ensinado a ter essa máscara. Isso que é interessante, né? Então a gente é ensinado a ter as máscaras. Aí depois tu vai tendo a máscara irmão, se tiver irmão, ou primo, ou colega, ou amigo. Tu vai tendo máscara, vai construindo, assim, né? Aquilo vai construindo ao longo da vida. A questão é que, e vocês perceberam isso ontem, fez sentido para vocês a conversa toda ontem, porque no fim ontem eu só falei, né? Não li praticamente. Mas uma coisa que depois eu pensei, eu tenho que lembrar de falar amanhã, talvez muitos tenham se perguntado, tá, mas como é que a gente vive com essas máscaras? É uma primeira pergunta que a gente faz na prática de insight. Como é que eu vou viver no mundo, porque eu preciso dessas máscaras, né? Esse é o primeiro ponto. Como eu olho para elas, segundo ponto. O terceiro ponto é como eu as
não retirar, mas como eu diminuo a minha relação com essas máscaras. Então as 3 perguntas, na verdade, as 3 enquetes, assim, esse quiz, eles estão todos interrelacionados. E uma das formas, talvez a mais eficiente que tenha, né, é ir para retiro. Vou ser bem direto com vocês. Mas eu consigo fazer isso sozinho, em casa, e meditando 15 minutos, 20 por dia? Não, tu consegue ter uma suspensão, assim. Bom dia, Raquel. Tu consegue ter um alívio. É quase como passar uma pomada, assim, sabe? Dá aquele alívio, mas ela vai parar de fazer efeito, né? O retiro é retirar-se, né? Então tu consegue no retiro, porque no retiro essas máscaras elas não funcionam. Porque não é uma máscara que vai lá, porque tu não está lá como esposa, como marido, como mãe, como filho, como arquiteto, como advogado, como faxineira, como... Não importa o que tu faz na vida. Mas tu não leva essas máscaras, tu leva até no primeiro momento, mas depois elas não conseguem se localizar, porque ela não cola, como velcro, assim, ela não tem onde colar. Porque ela não tem uma codependência. As outras relações, elas não colam, elas não deixam colar. O retiro ele vai desmoronando essas máscaras. E aí qual máscara que surge? Aí surge um movimento de vazio, assim, de uma intranquilidade, né? Porque tu não consegue te localizar. Nesse momento tu começa a ver o posicionamento da mente. Muita gente, assim, não muito, mas é bem normal, depende do retiro, mas é bem normal que no primeiro dia, segundo dia, tem gente que já vai embora. Tá? E não tem nada a ver com o retiro, tem a ver que a pessoa não consegue viver sem essas fixações, ela não consegue encontrar um lugar. E isso fica bem difícil. Então, uma das coisas é tentar ir para um retiro. Tem muitos retiros por aí, muitos mesmo. Bom dia, Carla. E aí tu vai conseguir ver, porque tu vai conseguir ver que tu precisa dessas máscaras, obviamente, tu precisa dessas personas para andar no dia, né, para se relacionar, só que tu não tem mais fixação a elas. Essa é a diferença. Aí é o estado de lucidez. É o estado de lucidez que a gente precisa alcançar. Aí tu vai diminuindo, vai derrubando aquelas máscaras, elas existem, mas não existem. Esse é o estado de vacuidade. Mas é com muito tempo isso, é muito tempo de trabalho assim para isso se fortalecer. Ficou claro assim, mais ou menos? Acho que faz sentido. Eu aconselho todo mundo a fazer um retiro. Nossa, eu acho fundamental assim. Provavelmente eu vá no carnaval agora, lá para o Lama, Padma. Não vou fazer todo o retiro, porque não tenho muito tempo, mas vou fazer pelo menos o carnaval, sim, uns 4 dias. Vamos ver. Sempre tem que estar em retiro. Vamos voltar aqui então. Acreditar. Acreditar. Tem uma música, né? Uma vez, quando a minha amiga Mary Ann e eu estávamos andando a cavalo, juntas nas planícies abertas de Sun Valley, no Colorado, no sul do Colorado, ela me perguntou se eu acreditava em reencarnação. Eu tive dificuldade com a pergunta, não por conta da parte da reencarnação, mas por causa do modo como ela usou o termo acreditar. É um pouco como uma armadilha. Perguntar, você acredita? Força quem está respondendo a fazer uma escolha entre verdadeiro ou falso. O budista tem disso, né? A pessoa faz uma pergunta, né? Não todo budista, eu pelo menos sou assim, não sei se é por ser budista, mas sempre fui assim, na verdade, acho meio chato. Tu sempre fazer um contraponto na pergunta, assim. Isso é chato? Eu sei que sou chato. Você acredita? Força quem está respondendo a fazer uma escolha entre verdadeiro ou falso, entre afirmar ou negar algo, o que ao fim se resume em estar certo ou errado sobre como as coisas realmente são. Para mim, esse uso do termo acreditar traz com ele uma maneira limitada de ver as coisas, um distanciamento das qualidades mais abertas e curiosas da mente, que eu aprendi a apreciar ao longo dos meus anos de prática investigativa. Então tu vê que interessante, né? Na pergunta ela já faz uma análise investigativa. Tu acredita em reencarnação? E aí ela já pega a palavra acreditar. Ela nem começa no reencarnação, ela nem vai olhar a reencarnação, né? Olha a palavra acreditar. É muito legal.
né? A gente observar tudo isso, a gente está atento a cada coisa que está surgindo. Essa é a mente investigativa. É a mente que está atenta assim, a cada movimento, ela não deixa passar nada. Isso que é muito legal. Bom dia, nega. As pessoas costumam dizer coisas como: eu acredito em Deus. Ou elas podem acreditar no Buda, no paraíso ou no karma. Algumas pessoas só acreditam no que veem com os próprios olhos. Algumas vezes, especialmente em canções, as pessoas dizem: eu acredito no amor. Mas apenas acreditar no amor não se compara à experiência de oferecer ou experimentar amor. Não leva em consideração a situação de alguém lidando com um coração partido, a perda de um ser amado. Quem já teve o coração partido aí, ou a perda de um ser amado? Levanta a mãozinha aí, quero ver. A perda de um ser amado pode ser de várias formas, né? Eu tive recentemente, em setembro, com a perda do meu irmão, que ressoa diariamente, o dia inteiro, assim. É impressionante a falta que ele faz. Física. Nossa, como faz falta. A perda de um ser amado. A complexidade das relações ou a ironia de que, ainda que as pessoas valorizem o amor, nós simplesmente não achamos muito dele em nosso mundo. A Luana levantou a mão, a Kátia, a Eliana, a Isa escreveu quem nunca. Né? É isso, não tem como, né? Todo mundo já passou. Aí me lembrei daquela história do Buda, né? Já contei, né? Aquela história do Buda, a história da semente de mostarda, né? Que a mãe perde um filho e ele então faz com que ela vá em alguma casa em que alguém não tenha perdido alguém, assim. Aí ela se dá conta. Ela se dá conta que todo mundo passou de alguma maneira aquilo que ela estava passando. A Grazi também, o Mauro também. Não tem como. Né? A gente tem que passar por isso. Como temos explorado por meio da investigação analítica, mesmo que você possa pegar as crenças como verdades, elas nunca irão corresponder à completa e dinâmica natureza das coisas. Então, o que o Buda estava ensinando e o que ela está falando aqui, a perda de um ser amado, um coração partido, esse estado de empatia, de compaixão, né, que tu começa a ter, de interser, de ver que outros seres também passam por isso, de mudança de perspectiva, de mindset, se vocês quiserem. Várias coisas, né? O Buda já tinha sacado isso, assim, olha, vou te fazer uma mudança de perspectiva, tua mente está posicionada assim, ela está indo, né? Agora eu vou te fazer uma mente out, assim, vai olhar para o mundo, assim, para fora, né? E ele já tinha, o Buda era meio coaching, assim, acho que ele era, né? O Buda tinha um esquema meio coaching. Imagina o Buda, né? Surgiu um Buda agora com a internet. Pô, o cara ia se dar, né? O cara ia se dar, ia ser um negócio maluco. O problema é que eu acho que não, né? Pensando melhor, assim, ia ser meio que um falso guru, assim. Não, esse cara aí... Muito louco, né? Saber... E fico me perguntando, aí tem alguns, né? Mas como saber, né? A gente tem que investigar, assim, como saber que é real, assim. Tu te aproxima muito, tu percebe que não é tão real, assim. E aí? Crenças não são suficientemente práticas ou exploratórias para que isso possa acontecer. Eu não gostaria de definir crença para você. Não há certo ou errado aqui. A linguagem em si não faz com que algo seja verdadeiro. Apenas provê um canal de comunicação e exploração. Eu menciono tudo isso porque quero encorajar você a pensar sobre como usa o termo. Como você pode achar a palavra acreditar uma maneira inadequada de comunicar o que você valoriza ou experimenta. Em outros contextos, acreditar pode funcionar perfeitamente para você. O termo acreditar para minha amiga Mary Ann poderia ter um significado completamente diferente do que tem para mim. Por exemplo, acreditar pode significar uma ideia com um forte senso de direção. Você pode dizer, eu acredito em você.
para encorajar um amigo ou amiga a colocar em prática o sonho de voltar a estudar, escalar uma montanha ou sair de uma depressão. Você consegue. Acreditar não é algo que tenha de se concretizar. Na Índia, por exemplo, é comum passar por uma árvore com um curioso cordão amarrado em seu galho e descobrir que alguém já esteve ali e deixou uma flor como oferenda. Alguém se sentiu tocado e fez algo. Em casos como esse, acreditar se manifesta como uma qualidade de fascínio, respeito e apreciação pelo movimento e mistério da vida. Agora eu estava lendo aqui, eu me lembro quando a gente era criança, não sei se alguém passou por isso, me contem aí. Agora eu me lembrei disso. Tinha uma árvore, não sei que árvore era, sei lá. Mas tu tinha que pedir licença para passar por baixo da árvore, senão ela te dava coceira. E aí a gente pedia licença, dona árvore, não sei se era uma árvore de arro, sei lá de quê. Vocês passaram por isso também? Aí os adultos passam essas crianças pra gente, tu tem que passar. Quando tu passar por baixo dessa árvore, tu pede licença. Senão ela vai te... Aroeira. Era aroeira. Isso... A Grazi também diz, a Eliana também diz. Isso é real, hein, gente? Agora eu fiquei com essa dúvida. Dá licença, dona Aroeira. Como assim? E aí? Tu vai ter coceira se tu passar a mão na árvore. Mas quando a gente era criança, não, pedia licença para a árvore. Não me lembro se funcionou. Não tenho bem certeza. Mas meus primos lá da colônia, em Sananduva, diziam, não, tu não pode passar embaixo da árvore assim. Não sei se eles estavam me zoando, cara, mas acho que não. Olha aí, ó. A Eliana também diz, a Grazi também diz, a Ângela, a Fran, eu me coçava toda. A Fran entra arrombando a porta, dá uma voadeira, não quero saber, vou me coçar. Mas não peço licença para passar. Ela causa alergia para algumas pessoas, diz Eliana. Sim, mas daí se tu pede licença, não causa? Isso é muito louco. Pô, eu tenho que ver se eu tenho pé de aroeira aqui. Acho que não. Vou pesquisar depois qual que é o pé de aroeira, mas acho que não tem. A Grazi disse que poderia dar bom dia, boa tarde, boa noite. A Raquel tinha medo. A Raquel já vai pro lado mais místico da coisa, assim, né? Tipo, sei lá, tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, aí tem uma floresta de árvores. Imagina uma floresta de árvores de aroeira para uma pessoa que tem alergia, é um pesadelo, né? A pessoa sonha com isso. Agora a Raquel escreveu, eu tinha medo, eu fico imaginando uma maroeira correndo atrás dela, assim. É isso, Raquel? Esse medo é esse? Bom dia, Léa. Mas é muito louco, né? Essas coisas. Mas ninguém me respondeu se quando dizia bom dia, boa tarde, boa noite, ou pedia licença, se ela não... não vou te dar coceira. Né? Tipo isso, né, Raquel? Sei lá, mas eu lembrei também. Vale a pena olhar para a etimologia da palavra acreditar, que as pessoas normalmente usam de forma intercalada com a palavra fé. A Grazi, é que a Grazi ela já vai para um lado mais científico. Bom dia, Luciana, Lúcia Helena. Ela diz, talvez ao falar se afastava o pólen com o movimento do ar da fala. Pá! Que espetáculo, hein? Aí quando se vai, isso é muito incrível. Aí você tinha que ficar falando. Assim. Eu não sei se é para tanto. Eu acho que era muito crença mesmo. Então vale a pena olhar a etimologia da palavra acreditar. Em seu livro, Karen Armstrong explica que quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim durante o século IV, a palavra usada para o grego pisteo, eu acredito, foi a palavra latina credo, e que naquele tempo carregava um sentido de algo como eu entrego meu coração. Olha que legal. A Bíblia, King James, usou em inglês a palavra believe, a partir da palavra alemã, que sei lá, Bielenben, não sei como é que se diz isso, Bielenben, que significava dar valor, ter apreço ou jurar aliança por meio do serviço. Em contextos religiosos, believe se referia a acreditar em uma doutrina específica.
Então veja que ela pega a palavra acreditar e vai esmiuçar a palavra, né? Não vai chegar naquele... Não vai simplesmente aceitar as coisas. E é isso muito legal assim do budismo, porque o budismo faz com que tu conteste tudo. Tu vai contestar qualquer coisa. Mas só que tem uma coisa, né? Tu não pode virar aquele chato também, né? Aquele chato que fica questionando tudo. Ah, tá numa festa. Não, veja bem. Não, isso é muito chato. Eu só falo em budismo se me perguntam, gente. Senão eu não falo. As pessoas nem sabem que sou. Efeito placebo, né, Ângela? Exato. Senão vira uma coisa muito chata, né? Em contexto religioso, já falei, no final do século XVII, uma época em que historiadores consideram como o começo do período moderno, um tipo de civilização completamente nova emergiu, governada pela racionalidade científica e baseada no investimento de capital. Nós começamos a utilizar o termo acreditar para descrever a aceitação mental de fatos e não mais para falar sobre uma resposta ao movimento e mistério do mundo ao nosso redor. O que não éramos capazes de encaixotar, começamos a desconsiderar como sendo superstição ou ingenuidade. Desde este ponto de vista, rebaixamos a fé, a categoria de mitologia, enquanto fatos e empirismo pertenciam ao pensamento pragmático e realista preocupados com a verdade. Aliás, agora falando, quando eu li ali, desde este ponto de vista, esse ponto de vista surge nessa época também, no século XVII, ali século... Não tenho bem certeza qual é o século, mas é ali no período da Idade... Saindo da Idade Média, em Leonardo da Vinci. Eu não lembro quando é o período, o século do Leonardo. Mas Leonardo, ele descobre o ponto de fuga da perspectiva. Então ele vai perceber essa ilusão, né, da mente criando o ponto de fuga. Então a partir daí surge essa expressão ponto de vista. Porque dependendo do ponto, da posição do observador, a vista ela modifica. Entenderam? Então é um ponto de vista, um ponto de fuga. Aí esse termo a gente começa a colocar em qualquer frase, né? Desde este ponto de vista. Né? Então, ou seja, da forma onde eu me posiciono. Só que o budismo vai trazer mais um aspecto. Mas quem se posiciona? Né? Ele vai questionar tudo. Aí Descartes vai dizer, penso, logo existo. E o budista vai dizer, penso, logo penso que existo. Ele questiona tudo. Essa é a função do budismo. Questionar tudo que aquilo que é sólido. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, qual é o ponto de vista? O ponto de vista é o ponto de vista da mente. Mas qual tipo de mente? A mente livre ou a mente condicionada? Aí começa a exploração da mente. Olhar por meio de lentes, aí ela vai trazer, agora através do ponto de vista budista, que é olhar por meio de lentes. Olhar por meio de lentes voltadas para definir se algo é verdadeiro ou não, reduz a abundância e o mistério da vida em uma ideia. Aquilo que eu já falei do Wittgenstein, né? Há uma conclusão subjetiva, ela finaliza. Afinal, a suposição de que aquilo que você pensa e percebe é verdadeiro também não é um gigantesco salto de fé. Então Wittgenstein vai trazer aquela fala em que tudo aquilo que eu nomeio eu aprisiono para sempre. Tudo aquilo que eu nomeio eu aprisiono. Eu tiro todas as possibilidades dele ser qualquer outra coisa. Tudo aquilo que eu me nomeio, que eu dou nome às coisas que eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, isto é meu, isto é minha, né? Eu tiro toda a possibilidade de existência daquilo. Então quando a gente nomeia o parceiro de alguma maneira, assim, com uma qualidade, né, seja positiva ou negativa, ou um filho, né, para quem tem filhos aí pequenos, tem que ter todo o cuidado. Né, todo cuidado, inclusive para elogiar. Temos que elogiar, temos que valorizar positivamente, mas ao mesmo tempo tu paralisa a criança naquele estado de inércia, porque ele vai de alguma forma trabalhar o seu mindset de fixo. Algumas crianças vão procurar, bom, se isso agrada papai e mamãe, eu não vou movimentar mais nenhum dedo para fazer outra coisa. Né? Aí aquele que muda um pouquinho tem mindset mais de crescimento. Então veja como a gente tem que ter cuidado. Né? Quanto eu consigo aprisionar as pessoas com um simples gesto, uma simples fala. Né?
Viver é uma startup. É uma loucura. Vamos simplesmente parar. Para os que puderem, não estiverem dirigindo ou qualquer coisa do gênero. Simplesmente parem, deem essa pausa. Deixando o corpo e a mente se acomodarem nesse espaço que foi criado. E vejam que não é preciso fazer absolutamente nada, a não ser uma motivação de observar apenas o que surge. Mas observar com um aspecto de consciência. Eu estou consciente do que eu estou ouvindo, do que estou sentindo no corpo, as sensações, ou as emoções, sentimentos. Eu estou consciente do surgimento de cada emoção ou de cada sensação do corpo. E eu estou apreciando a impermanência disso, porque ela surge, se realiza e se dissolve. Eu percebo a impermanência em tudo que ocorre, fora e dentro. E se eu me dou conta que tudo é impermanente, por que eu me fixo? Porque eu não aceito as mudanças. Eu preciso entender que os ciclos são necessários. Tanto os bons quanto os ruins, eles vão finalizar. E aí, nesse ponto, a palavra acreditar faz sentido. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toque a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Boa quinta e até amanhã.